vocês? Eu peço muito a Deus que sim. Gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, que num outro vídeo que eu fiz, eu comentei com vocês que eu ia conversar um pouquinho, uma hora, com vocês a respeito de como eu me mantenho tão bem de corpo e que eu disse para vocês que era tudo daqui, ó. Gente, quando eu falei que tudo dependia da nossa mente e de como a gente pensa, de como a gente age, eu não estava brincando, eu estava falando muito sério. Gente, eu sou uma pessoa normal como todo mundo, gosto de comer, gosto muito de cozinhar e doce, então, gente, doce pra mim é um problema, assim, porque eu amo doce. Uma coisa que eu sempre tive em mente é que eu tenho que cuidar o que eu como para que eu tenha resultado no que eu vejo. Quando meu marido estava em casa, a nossa janta, via de regra, era petisco. É uma delícia? É, mas a longo prazo a balança vai denunciar, né, aquilo que a gente come toda noite, com certeza. E tinha muitas vezes até que eu ficava meio brava, que eu ficava pensando, né, digo, ai meu Deus, de novo petisco, mas aí a minha filha também ia por esse caminho, ai petisco! Enfim, a janta de hoje é o reflexo do amanhã. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês assim, ó, a gente tem que cuidar o que a gente come, mas tudo aqui, ó. É a nossa mente é que vai determinar de como a gente deve agir, de como a gente deve cuidar da nossa alimentação, de como a gente deve tocar a nossa vida. Gente, a nossa mente é a responsável pelo restante todo. E uma coisa, gente, que eu noto é que as pessoas hoje, em geral, estão muito ansiosas, seja por problemas financeiros, seja por problemas sentimentais. Bom, enfim, são N motivos que levam as pessoas hoje a andar ansiosas. E é normal, gente, eu não estou dizendo que não é normal. O problema é como a gente lida com a ansiedade. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, o meu manual de vida, a partir do momento em que eu descobri, através da Bíblia, que o Senhor, que o Deus Pai Todo-Poderoso pede na palavra dele, que a gente não ande ansiosa por coisa alguma, foi que eu consegui entender. Mas daí eu ficava pensando, como assim coisa alguma? Tem certas coisas que fogem da minha vontade. Mas aí, gente, eu me aprofundei mais na leitura, eu me aprofundei mais na palavra do Senhor e eu entendi que é não andar ansioso por coisa alguma. A gente não tem o poder de mudar, porque apareceu um problema, mas tem problemas que vai além da nossa vontade. Tem problemas que não dependem da gente, então a gente não tem o que fazer. Então, se a gente já sabe que determinadas situações a gente não tem como resolver, andar ansioso vai resolver? Se eu ficar ansiosa, se eu chorar, vai resolver? Não vai, gente. O próprio Senhor diz aqui na palavra dele que a gente não tem o poder de mudar sequer um fio do nosso cabelo de branco para preto, ou vice-versa. Então, eu digo para vocês assim, ó, eu adquiri equilíbrio emocional, equilíbrio para viver a partir do momento em que eu decidi viver o que está escrito na palavra do Senhor. Gente, todos nós temos um gigante para enfrentar todos os dias. Nós temos que enfrentar os nossos medos, as nossas decepções, enfim. Mas eu, a partir do momento em que eu comecei a confiar verdadeiramente em Deus, a entregar minha vida para a palavra do Senhor,
A minha vida mudou, gente. E eu continuo dizendo, eu continuo batendo sempre na mesma tecla com vocês, que foi a minha fé que mudou a minha vida. E hoje eu estou trazendo essa palavra para vocês porque eu gostaria muito que vocês entendessem que é Deus, gente. É Deus. Sabe, gente, as pessoas gostam de assistir o Big Brother. Eu não tenho nada contra, gente. Cada um sabe de si, né? E Deus sabe de todos. Mas as pessoas às vezes se esquecem que a gente vive no Big Brother de Deus. Eu já disse aqui para vocês que Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente e que Deus, ele pode mudar a nossa vida, ele pode mudar a nossa história, ele pode mudar a nossa maneira de pensar. Foi através do Deus que eu sirvo, que nós servimos, foi através da palavra de Deus, foi que eu mudei a minha vida. Então, as pessoas sempre dizem, né? Algumas pessoas dizem assim: ah, eu já tentei de tudo para emagrecer e não consigo. O que cuida de nós é ler a palavra do Senhor e é aprender também a jejuar. Gente, eu sempre tive problema quando nova de ser muito magra. Não, não que eu não seja magra hoje, não é isso. Mas eu digo assim, ó, hoje eu sou magra porque eu me cuido. Mas quando eu era mais nova, eu era magra e eu não tinha o que fazer, assim, tipo, não adiantava eu comer, eu era magra e ponto. E, eu sempre ficava pensando assim, o que que eu vou fazer, como eu vou viver magrinha desse jeito? E hoje eu penso assim, ó, eu tenho que me cuidar e a melhor maneira de eu me cuidar é eu cuidar o que eu como, é eu fazer um jejum, oferecer para o Senhor um jejum. Gente, o que eu ia dizer é, quando eu era muito magrinha, eu pensava assim, se eu ficar, eu tenho que fazer um exame de sangue e eu vou ter que ficar até meio-dia sem comer. Aquilo para mim era uma tristeza, porque eu ficava pensando assim, poxa, já sou magra e ainda ficar até meio-dia sem comer, não vou aguentar. Aí, gente, depois que eu conheci a palavra do Senhor, depois que eu li o livro de Esther e eu aprendi a fazer o jejum que Esther fez aqui na terra, eu aprendi que a comida não é a coisa mais importante da nossa vida. Nós somos mais importantes do que tudo, do que a comida que a gente come. Olha, gente, para falar bem a verdade, eu vou dizer para vocês assim, ó, hoje comer para mim não é a coisa mais importante, dormir para mim não é a coisa mais importante. Para mim hoje a coisa mais importante é ter paz na minha mente. E a única maneira que eu encontrei de ter paz na minha mente foi através da palavra de Deus. Gente, eu conheci o Senhor não faz muito tempo. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço de andar com Ele. Eu ando com o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu oro, eu busco o Senhor e eu procuro ler a palavra dele para que eu aprenda a viver. Eu aprendi a jejuar através da palavra do Senhor e eu não tenho mais medo. Gente, vocês acreditam que já aconteceu de eu jejuar e pedir para o Senhor, Senhor, não permita que eu emagreça nesse jejum e eu terminar o meu jejum e subir numa balança e não ter perdido nem 1 quilo. Daí eu fiquei pensando, poxa, se fosse ao contrário, então, se eu pedisse para o Senhor e fosse de coração, Senhor, esse jejum eu estou fazendo para o Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, me ajude que eu perca aquilo, que eu emagreça nesse jejum. Não é o meu objetivo? Não, não é. Mas eu quero pedir isso para o Senhor. Gente, a gente tem um Pai tão lindo, a gente tem um Pai tão maravilhoso que ele pode todas as coisas e ele, assim, ó, ele nos ama. Feliz
de quem descobrir que é amado por Deus e que Deus nos cuida, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus é a minha âncora e eu assim, ó, eu peço que vocês coloquem Deus como a âncora de vocês. Então, gente, claro, como eu disse para vocês, eu cuido muito hoje do que eu como. Eu evito fritura dentro da minha casa. Eu não gosto de fritura, gente. Nunca gostei. Eu evito fritura. Eu amo comida. Eu amo pão, mas é tudo com moderação. E principalmente à noite. Gente, já aconteceu de eu comer uma maçã e ir pra cama dormir. Aí vocês vão pensar assim, se eu comer uma maçã e for pra cama dormir, eu morro de fome. Não morre não. Gente, eu vou até dizer pra vocês uma coisa. Se vocês lerem um pouco a respeito disso, vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês sabiam que o nosso corpo precisa de um tempo sem alimento para que as nossas células, para que o nosso corpo reaja melhor, para que o nosso corpo trabalhe de acordo com o que realmente a gente precisa. E assim eu vou dizer para vocês, não coloquem a comida como se fosse o Deus de vocês. Aprendam a ter um equilíbrio aqui, ó. Gente, eu me sinto assim uma pessoa feliz. Tenho problemas? Claro que tenho. Todo mundo tem. Eu não seria, né, uma exceção, bem capaz. A minha fé não me impede de ter problemas. A minha fé me ajuda a passar pelos problemas. A minha fé me ajuda a resolver os meus problemas. Mas problemas eu tenho. Todo mundo tem. Mas eu digo para vocês assim, ó, que nada tira a minha paz, porque eu descobri um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio para viver, um equilíbrio para ter saúde. Mas nada disso na minha vida seria possível se eu não tivesse colocado Deus em primeiro lugar na minha vida. Foi Deus, foi através da palavra do Senhor que eu consegui ter o equilíbrio que eu precisava para ser feliz, para viver, para me cuidar. Gente, hoje as pessoas falam muito da autoestima. É importante. Mas eu vou dizer para vocês assim, ó. Foi depois que eu conheci o Senhor que eu aprendi o valor que eu tenho e ter autoestima. Hoje eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. E como eu disse para vocês, quando meu marido estava em casa, era muito petisco. Desculpa, gente, tá passando uma carreta aqui na frente pelo barulho. Era muito petisco, era muito vinho, era muito churrasco. E eu participava de tudo, com certeza, comia, com certeza, mas sempre me cuidando. E aí o meu marido ficava bravo comigo. Ele dizia assim, ó, ele dizia pra minha filha, né? Ai, porque a tua mãe é fitness. Olha o que aconteceu. Meu marido saiu de casa, mas eu continuo fitness. Eu continuo me cuidando, eu continuo me amando, eu continuo gostando de mim. Agora vocês imaginam se eu tivesse sempre comido muito, se eu não tivesse me cuidado sempre, como é que eu estaria agora, gente? Como estaria a minha autoestima? Não sei. Então, eu peço para vocês, aprendam, gente, a colocar a palavra de Deus em primeiro, a colocar Deus em primeiro lugar. E aí vocês podem me perguntar, como eu posso fazer para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Gente, quando eu acordo pela manhã, tudo bem que eu já acordo louca para ir no banheiro, mas eu vou no banheiro, faço o meu pipi, volto pro meu quarto e vou para os pés do Senhor, entregar o meu dia, agradecer pela minha noite bem dormida. E aí
eu consagro o meu dia aos pés do Senhor e eu passo um dia maravilhoso. Quando é à noite, eu vou pedir perdão pro Senhor, porque, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou brava no trânsito ainda e eu tenho conversado e eu tenho pedido pro Senhor. Mas eu vou dizer assim, ó, a gente fica muito agarrado aos nossos pecados e a gente tem que aprender a largar eles. Eu já aprendi muita coisa, gente. Eu já aprendi a não revidar na mesma moeda. Eu já aprendi a controlar minha língua. Gente, eu confesso para vocês que às vezes eu tenho vontade de retribuir na mesma moeda o que eu ouço, mas eu consigo frear a minha boca. Eu nunca tive, gente, por hábito de falar mal da vida dos outros. Mas hoje eu tenho um equilíbrio melhor a respeito de tudo isso. Eu, eu cuido muito o que eu falo, mas principalmente, gente, eu cuido muito o que eu penso. Eu não tenho controle sobre os pensamentos que entram na minha cabeça, mas eu tenho muito controle ao que fica lá dentro. Tem pensamentos que entram na minha mente e que eu, na mesma hora, pelo fato de eu conhecer a palavra de Deus, na mesma hora eu vejo que esse pensamento não vem de Deus. E aí tiro ele da minha mente na mesma hora. Eu não dou lugar para aquele pensamento fazer ninho na minha cabeça. Porque se eu não fosse uma pessoa que gosta e que tem prazer em conhecer mais de Deus, em conhecer mais da palavra do Senhor, eu vou dizer para vocês que entraria os pensamentos e eu acharia normal. É de Deus. Não. Hoje eu aprendi a discernir o pensamento que entra e que eu permito e o pensamento que entra e que eu descarto. E é assim, é através desta maneira em que eu tenho levado a minha vida. E eu digo para vocês assim, ó, todos nós podemos ter controle na nossa mente. A partir do momento que a gente colocar Deus e pedir para que Ele controle a nossa mente, vocês vão ver que a gente tem domínio sobre ela. Porque na realidade não somos nós, na realidade é o Senhor que nos permite ter controle sobre a nossa mente e através da palavra dele, ele nos ensina a como ter controle. A não andar ansioso, então, por coisa alguma, a ter controle no que a gente pensa, a ter controle de como a gente vive. Então, assim, ó, eu queria só vir conversar um pouquinho com vocês, eu queria vir dizer para vocês que tudo tá aqui, tudo, gente. O como a gente se sente, o como a gente come, enfim, gente, assim, ó, tá tudo na nossa mente. A partir do momento que a gente aprende a controlar a nossa mente, a gente aprende a controlar o nosso corpo. Hoje, eu sou muito grata a Deus, gente. Vocês podem pensar assim, Cleonice, tu diz que o teu marido não tá em casa, mas tu continua usando aliança. É verdade. Bom, gente, em primeiro lugar que eu continuo casada. Meu marido não tá em casa, não. Mas não é, a nossa conversa não é a respeito disso. O que eu quero contar para vocês é que esta aliança aqui, gente, não é a aliança do meu casamento. Esta aliança aqui foi a aliança que eu coloquei no meu dedo a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Essa aliança aqui tem a ver com Deus e não com o meu marido. Até porque eu precisei tirar o meu marido, como eu já comentei num outro vídeo com vocês. Eu precisei tirar o meu marido do meu coração. Tipo assim, o meu marido era o meu Deus. E eu aprendi a colocar o verdadeiro Deus, o único Deus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu aprendi a colocar Ele no meu coração. E aí, essa aliança aqui, então, eu coloquei ela a partir do momento que eu me batizei, que eu entreguei a minha vida para o Senhor. E hoje eu descanso no Senhor. Eu tenho paz, eu tenho uma vida boa, gente. Eu também antes achava, esta casa que eu moro foi o meu marido que fez para mim, foi o meu marido que me deu.
Ai, era tudo meu marido. Não é verdade, nada tem a ver com meu marido. Se eu tenho esta casa hoje, se eu moro nesta casa hoje, é porque Deus me permitiu ter, é porque Deus me colocou aqui dentro. Ela não é só minha, não. Ela é minha e é do meu marido. Mas o meu marido construiu essa casa aqui para mim. E quando for da vontade de Deus, ela vai ser vendida. E quando for da vontade de Deus, eu vou sair daqui. Antes, não foi meu marido que me deu, foi Deus. Nada do que eu tenho tem a ver com o ser humano, tem a ver com este mundo. Tudo que eu tenho vem de Deus e é pela misericórdia de Deus. Gente, eu vou dizer para vocês, eu não vou me cansar nunca de dizer para vocês o quanto eu amo o Senhor, o quanto o quanto eu sou grata, gente, por tudo que Deus faz na minha vida. Às vezes eu, às vezes eu fico olhando para minha filha, então eu adoro entrar no quarto dela quando ela está dormindo e às vezes eu fico olhando para minha filha e pensando como Deus é maravilhoso. Deus me deu uma filha maravilhosa, uma companheira maravilhosa. Então, assim, ó, tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e eu hoje tenho a plena convicção de que Deus é tudo na minha vida. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E também, gente, eu às vezes tem horas que eu fico pensando assim, ó, são tantas as ideias na minha mente em relação a vídeos, mas claro, né, gente, hoje tudo depende de dinheiro. E como o meu canal é muito recente, eu ainda tenho muito pouco inscritos, eu não recebo nada do YouTube, eu não recebo nada de ninguém. Então, às vezes, por mais ideia que eu tenha, não é fácil colocar em prática. Então, apesar de eu saber que eu tenho ainda pouco inscritos, eu peço para vocês, se vocês tiverem, não é ideia, gente, ideia eu tenho muitas. Mas assim, ó, se vocês tiverem preferência de algum vídeo, se vocês quiserem ver ou saber ou me ver colocando a mão à obra em alguma coisa específica, deixe nos comentários, gente, que eu vou ter o maior prazer de executar o que vocês me pedirem, tá bom? Um beijo no coração de cada um dia maravilhoso para todos vocês. Tchau!